Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Às terças-feiras, a nossa dose de neurociência na veia. E você já sabe, a gente está no meio de uma série de vídeos tratando da neurociência do comportamento. Se você não assistiu os outros, é muito interessante que você acompanhe a série toda. Você pode encontrar uma playlist com todos os vídeos da série arrumadinhos para você assistir maratonando. Hoje o tema é o papel da cognição, da função cognitiva na construção do comportamento. Nós já falamos sobre o papel da emoção, nós já falamos sobre comportamentos intencionais, nós já falamos sobre o sistema nervoso autônomo, já teve muito tema nessa série que vai te interessar, mas hoje a gente tem que compreender um pouco melhor como que o papel da cognição impacta diretamente na qualidade do nosso comportamento. Volto a repetir que tem uma máxima que está, né, o tempo inteiro aparecendo nessa série sobre o papel do comportamento para o sistema nervoso. Ele tem um papel central. Quando a gente fala em função do sistema nervoso, obviamente que a gente tem memória, atenção, cognição, funções executivas, funções emocionais, né? Funções viscerais, funções sensoriais, funções motoras, tem um monte de funções no cérebro, mas basicamente, todas essas funções têm um objetivo meio único, assim, que muita gente pode achar simplista, mas não tem nada de simplista dada a enormidade, né, o tamanho que isso significa, que justamente é a capacidade que o sistema nervoso tem de fazer escolhas comportamentais que aumentam a capacidade daquele indivíduo de se adaptar ao meio no qual ele está vivendo. Isso pode ser um ambiente natural, um ambiente artificial, como é o caso da nossa espécie, que realmente conseguiu modificar todo o seu ambiente para se adaptar. E é justamente aí que entra o tal do papel cognitivo, porque esse papel cognitivo, ele inicialmente, já nos animais, né? Então muita gente não se dá conta de que os animais também fazem um tipo mais simples de cognição, mas fazem. Tem como objetivo aumentar a capacidade de identificação, de qualificação dos elementos do ambiente, né. Nós tivemos um vídeo que a gente falou sobre a conexão sensório-motora, e lá eu deixei claro que à medida que a gente vai aumentando a nossa capacidade sensorial, que a gente vai melhorando nossa leitura de meio, isso também vai permitindo que a gente, melhore esse processo adaptativo, né. Então, basicamente a função cognitiva, desde sempre, né, nos animais que têm já um córtex cerebral, então a gente pode falar de novo em mamíferos e aves, principalmente, mas não só, porque as espécies de répteis também já têm alguma coisinha de córtex cerebral bem primitivo, bem simples, mas já tem. Mas, fundamentalmente, essas estruturas que fazem parte da substância cinzenta do córtex, né? Todo mundo já ouviu falar na tal da massa cinzenta, elas estão diretamente ligadas a ir ampliando a nossa capacidade de reconhecimento e de estruturação dos detalhes desse ambiente. Então, enquanto a gente falou bastante no vídeo passado, tratando de emoção, que a emoção tinha um papel meio generalizante, né? Ela pegava um sinal ali, então um cheiro, um barulho, uma luz, e qualificava ali de forma mais genérica aquilo como, por exemplo, perigoso ou como uma oportunidade. Quando a gente traz o aspecto cognitivo, nós estamos melhorando justamente isso. Justamente essa pretensa falha, vamos dizer assim, do sistema emocional, de não ser muito discriminativo, de não trabalhar com as informações de tal sorte a discriminar detalhes dessa condição do ambiente, né. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, em relação a pessoas, né. Hã, um animal, ele, ao reconhecer outros animais, ele vai pegar alguns elementos de baixa discriminação, né, conhecido ou desconhecido, esse cheiro eu conheço ou esse cheiro eu não conheço? Mas, ele não consegue, por exemplo, ter uma visão sobre as qualidades ou a face, vamos dizer assim, de um outro animal da mesma espécie que ele, para ele dizer: "Esse eu conheço, esse eu não conheço". Vou dar um exemplo disso com cachorrinhos, muitos de vocês já podem ter vivido isso, né, eu em algumas vezes já vi isso acontecer, né, especialmente quando você tem, 2 cadelinhas, por exemplo, né, eu tinha 2 cadelinhas, uma era uma Lhasa Apso e outra era uma Shih Tzu, né, e quando as 2 iam tomar banho ao mesmo tempo, e aí as 2 voltavam com um cheiro diferente, elas se estranhavam e chegavam até a brigar.
porque elas não sabem se reconhecer por outra forma que não o cheiro. E, de novo, esse cheiro, de uma forma mais generalizada, vai dizer: é amigo ou é inimigo, conheço ou não conheço, tenho que atacar ou tudo bem, pode seguir assim, né. Então, como geralmente fêmeas, são um pouco bélicas, né, umas em relação às outras, né, especialmente, das cadelas, dos canídeos de uma forma geral, né, se elas não reconhecem o cheiro uma da outra, elas podem se atacar. Mas não tem nenhuma discriminação do tipo: "Ah, essa é a carinha da minha amiguinha com quem eu sempre encontro", não. Elas não estão usando nem o sistema visual, nem o sistema auditivo para reconhecer o outro animal, elas estão usando o olfato. Então, se você estragar aquela informação olfatória, ela pode perder inclusive essa capacidade de discriminação, né. Já no nosso caso, nós temos um sistema cognitivo que vai fazer com que cada um dos nossos sentidos chegue a um nível de discriminação muito elevado. Então a gente é capaz de reconhecer, expressões faciais, modelos de face mesmo, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, pela visão e, de uma certa forma, à distância. Nós conseguimos até reconhecer muitas vezes o jeito da pessoa andar, o jeito da pessoa falar, a voz, né? A voz da pessoa a gente reconhece, sabe quem é. Então, esse nível de discriminação que o nosso córtex cerebral nos permite, e obviamente me permite também construir memórias com estas informações, então não só a gente tem a capacidade de reconhecer essa informação quando ela aparece, mas a gente consegue recrutar esse dado através da memória, né. Então a gente pode trazer uma imagem de uma pessoa, imagem de uma planta, imagem de um me lembro quando eu estudava na faculdade de veterinária, nós tínhamos que aprender a reconhecer plantas tóxicas, né, porque, por exemplo, chegava um proprietário, né, de um pet no consultório, trazendo uma planta, diz: "Olha, meu animal comeu essa planta aqui, que eu tenho lá em casa e depois ele agora está passando mal, será que é a planta?". Então você tinha que com a planta um veterinário bom com a planta, ele discrimina ali aquela planta se ela é tóxica ou não, e sabe exatamente qual é o antídoto que precisa ser dado. Como é que eu aprendi isso na faculdade? Nós fizemos uma espécie de um book, né, não me lembro agora é um herbário o nome, agora lembrei. Fizemos um herbário de plantas tóxicas. A gente tinha que coletar, a gente tinha que colar, por quê? Porque nós estávamos criando uma memória a respeito dessas imagens, para depois poder discriminar, né, na natureza, o que precisaria de uma intervenção ou não. Então, o principal papel do sistema cognitivo na construção do comportamento está justamente em aumentar a nossa capacidade discriminativa, aumentar o detalhamento que a gente tem, porque às vezes coisas que são muito parecidas entre si requerem comportamentos distintos, né. Vamos imaginar agora o ser humano vivendo na loucura de uma cidade grande, né. Ele começa a pegar sinais do que é que pode aparentar uma pessoa que quer te assaltar, ou que quer te fazer algum mal, né, que quer fazer uma agressividade, um assédio, uma violência contra você. Você vai tentar pegar ali elementos que estão constituídos naquele indivíduo que vão te dar esse indicativo. Qual é o problema disso? Isso vai criar os chamados vieses cognitivos, né? Quando a gente acha que tem um padrão que nos indica um modelo acerca de um comportamento e a gente erra, porque na verdade a gente engloba errado pessoas que não fariam parte desse grupo, a gente coloca naquele grupo ali e tal, porque o sistema emocional também nos faz ser exagerados, quer dizer, na dúvida, fuja, né, ou na dúvida, ataque. Isso é mais ou menos uma lógica do sistema emocional. Então, do que vale a nossa discriminação, o aumento da nossa discriminação? Justamente para diminuir esses erros. Quanto mais discriminado nós temos, o mundo que está à nossa volta, as pessoas, as condições, as circunstâncias, melhor é o nosso comportamento, mais adequado ao nosso comportamento. Então, se você não tinha entendido o papel, por exemplo, da função cognitiva, a memória, a discriminação, o detalhamento ou até mesmo a linguagem no comportamento, está aqui um exercício mental para você fazer no seu cotidiano, né? Como o seu comportamento oscila a partir de pequenas variações qualitativas que você pode fazer acerca do ambiente que te cerca. E esse é um papel fundamental para que
a gente nunca deixe de construir repertório, porque quanto mais repertório a gente tem sobre as coisas, quanto mais conhecimento a gente tem sobre as coisas, melhor e mais adequado fica o nosso comportamento, né? É por uma dessas razões que eu sempre digo para vocês estudarem neurociência, porque discriminar estas funções cerebrais, entender as nossas pulsões, as nossas emoções e as funções do nosso cérebro pode ajudar e muito na qualificação do nosso comportamento. Isso não significa que a gente vai controlar o comportamento, não. Significa que a gente vai construir repertórios comportamentais mais vastos e que atendam a essas diferenças cognitivas que a gente observa no ambiente. Interessante, né? Todas as cadeias funcionais do cérebro em razão da adequação de um comportamento adaptativo da melhor qualidade possível. Isso sim é uma função super importante do sistema nervoso e que você, aqui no Nada Trivial, já descobriu que de trivial não tem nada e que por isso mesmo tem muita importância, muita graça e muito valor. Curtiu? Deixa aí o seu like, compartilha, se inscreve, dá um like, dá uma força, dá um valeu, faz o que você puder para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Nós estamos crescendo, estamos bem próximos de 14 mil inscritos e, se tudo der certo, 15, 20, 100 mil, porque eu realmente quero crescer muito e conto com você para isso. Um abraço e até o próximo.